Nos anais das histórias bíblicas, poucas são tão trágicas e comoventes como a história de Tamar e Absalão. Esta história se desenrola após o rei Davi, seduzido pelo apelo do adultério com Batseba e orquestrando a morte do marido dela, encontrar-se alvo de admoestação divina. O aviso do profeta Natã ecoou em seus ouvidos. Agora, portanto, a espada nunca se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Hitita, para ser tua mulher. Segundo Samuel 12, versículo 10. Essa profecia sombria lançou uma sombra escura sobre a linhagem de Davi, desencadeando uma cascata de conflitos conjugais, engano, incesto e até mesmo assassinato. Era como se a própria autoridade e unção concedidas a ele tivessem sido eclipsadas pelas consequências de suas ações. A narrativa se desenrola como um testemunho arrepiante do poder das atitudes negativas que fermentam quando não são controladas. Com o tempo, os filhos de Davi entraram em destaque nessa tragédia em andamento. Amnon, o filho de Davi, foi enredado por uma obsessão insidiosa por Tamar, sua meia-irmã e a bela irmã de Absalão. O amor não correspondido de Amnon por Tamar se tornou uma obsessão que o consumiu, tornando-o doentio e atormentado. Foi aqui que o astuto Jonadab, um confidente de Amnon, elaborou um plano malévolo para satisfazer seus desejos. Aproximando-se de Amnon, ele questionou a causa de sua aparência adoentada, percebendo a profundidade de sua angústia. Em tons sussurrantes, Amnon confidenciou seu amor proibido por Tamar, a irmã de seu irmão Absalão. O astuto Jonadab aproveitou essa vulnerabilidade e elaborou uma estratégia sinistra. Sob a orientação de Jonadab, Amnon fingiu estar doente e solicitou a presença de Tamar. Ele ansiava que ela preparasse comida para ele, um ato inocente que ocultava suas verdadeiras intenções. O palco estava montado e a escuridão desceu à medida que os fios de um destino trágico se entrelaçavam. E assim, a narrativa se desenrola, um tecido entrelaçado de luxúria, manipulação e traição, preparando o terreno para uma série de eventos que mudariam para sempre o curso da história. Mas ele também havia advertido Davi que as consequências seriam desastrosas para a família de Davi. Davi havia cometido adultério e assassinato. Suas numerosas esposas haviam lhe dado meio-irmãos e meio-irmãs, filhos e filhas. A prática de Davi de ter múltiplas esposas estava prestes a voltar-se contra ele. O filho de Davi, Amnon, desenvolveu sentimentos românticos por sua meio-irmã Tamar, que também era irmã completa de Absalão. O primo de Amnon, Jonadab, ofereceu-se para ajudá-lo com seu dilema quando soube disso. Jonadab elaborou um plano astuto que permitiria a Amnon estar sozinho com Tamar por algum tempo. Ainda pior, ele recrutaria a ajuda de Davi, que estava completamente alheio ao que ele estava planejando fazer. Assim, Amnon deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei veio vê-lo, Amnon disse ao rei: "Por favor, peça à minha irmã Tamar para vir e fazer alguns bolinhos na minha presença, para que eu possa comer das mãos dela." Então, Davi enviou um mensageiro para a casa de Tamar, dizendo: "Vá agora para a casa de teu irmão Amnon e prepare comida para ele." Tamar foi para a casa de seu irmão Amnon, e ele estava deitado na cama. Ela fez a massa, preparou os bolinhos e os assou. Depois, ela pegou a bandeja e os serviu a ele. Mas ele se recusou a comer, e Amnon disse: "Mande todos saírem da minha presença." Então todos o deixaram. Amnon disse a Tamar: "Traga a comida para o quarto, para que eu possa comer das tuas mãos." Tamar pegou os bolinhos que havia feito e os levou para o quarto de seu irmão Amnon. Quando ela os trouxe para ele, ele a agarrou e disse: "Vem deitar-te comigo, minha irmã." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, não me desonres, pois tal coisa não se faz em Israel. Não cometas essa loucura. Quanto a mim, para onde iria com minha desgraça? E tu serias um insensato, como os loucos de Israel. Agora fala ao rei." E assim, os fios dessa trama sombria começaram a se entrelaçar, criando um dilema de moralidade e paixão que ameaçava destruir a frágil rede de relacionamentos dentro da casa de Davi. "Pois ele não me negará a ti,
No entanto, ele não a ouviu, pois era mais forte do que ela. Ele a violou e dormiu com ela. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 6 a 14. A emboscada tinha sido preparada a pedido da família real. A inocente Tamar foi levada ao quarto de seu meio-irmão supostamente doente. Uma vez a sós, ela fez preparativos para alimentá-lo. Por outro lado, ele a agarrou e deixou suas intenções bem claras. Tamar implorou para que ele não a envergonhasse, cometendo um ato tão horrendo, mas ele ignorou suas súplicas. Se Tamar se submetesse a esse ato, não apenas ela ficaria envergonhada, mas Amnon seria considerado um dos tolos mais ultrajantes de Israel. Ela chegou a sugerir que ele pedisse ao rei que a tomasse como esposa em vez disso. Porém, Amnon não foi persuadido. Ao contrário, ele estava firme em seu pecado. Então, Amnon a odiou com um ódio intenso. De fato, ele a odiou mais do que a havia amado. Amnon disse a ela: "Levanta-te e vai embora." Mas ela respondeu: "Não, isso seria um mal maior do que o que já me fizeste." No entanto, ele se recusou a ouvi-la. Ele chamou seu servo pessoal e ordenou: "Tire esta mulher da minha vista e tranque a porta após ela." Um servo a expulsou e trancou a porta. Ela estava vestindo um manto ornamentado, pois era o tipo de vestimenta que as filhas virgens do rei usavam. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 15 a 18. Amnon, fiel ao seu caráter baixo, desprezou Tamar com tamanha ferocidade que o ódio que sentia por ela superou o amor que sentira. Após tê-la violado, ficou claro que seu amor era nada mais do que luxúria impulsionada por seu próprio ego. Isso é demonstrado por sua resposta a ela após ela ter implorado. Tamar pediu a Amnon que não a abandonasse, nem a mandasse embora, já que ele foi quem a violou. Ele deveria se casar com ela como compensação por tirar sua inocência. Se não fizesse isso, ela quase certamente não teria outras perspectivas de casamento disponíveis. Porém, Amnon apenas a expulsou de casa em vez de fazer as pazes, agravando ainda mais seu pecado. Tamar pôs cinzas sobre a cabeça e rasgou o manto ornamentado que vestia, colocou as mãos na cabeça e partiu. Chorando alto enquanto seguia, seu irmão Absalão disse a ela: "Como Amnon, teu irmão, está contigo, fique quieta por agora, minha irmã. Ele é teu irmão, não deixe isso afetar teu coração." E Tamar viveu na casa de seu irmão Absalão como uma mulher desolada. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 19 e 20. Absalão confortou Tamar como se não considerasse a situação tão grave. Porém, na verdade, ele já estava tramando vingança contra Amnon. Tamar foi consolada por Absalão, mas na realidade ele já havia elaborado um plano para se vingar de Amnon. Absalão transmitia a impressão de que não achava a situação particularmente terrível. Tamar permaneceu desolada na casa de seu irmão Absalão, mesmo sem ter feito nada para merecer a vergonha. Agora, ela seria rejeitada para o casamento. Sua situação na casa de Absalão indica que ela não se casou e não teve filhos antes de sua morte. Tanto os inocentes quanto os culpados podem sofrer danos como resultado da luxúria. Embora Davi estivesse fervendo de raiva, ele não puniu Amnon tão severamente quanto deveria, provavelmente porque todos ainda estavam processando a transgressão de Davi na época. Ele estava ciente de sua responsabilidade, mas não conseguiu agir. Essa situação é o resultado do pecado intencional sobre nós, pois nos rouba a liberdade moral e a liberdade de falar e testemunhar livremente. Davi pode ter sido influenciado pelo fato de que Amnon era seu filho primogênito e, portanto, a escolha mais lógica para sucedê-lo no trono. Esses foram os filhos de Davi, nascidos para ele em Hebrom. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. Quando o rei Davi ouviu tudo isso, ficou furioso. E Absalão nunca falou com Amnon, nem bem nem mal, pois o odiava por ter desonrado sua irmã Tamar. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 21 e 22. Amnon não foi punido de maneira alguma pelo rei, o que surpreendeu. Neste ponto, o leitor pode se perguntar se a fortaleza moral de Davi havia sido enfraquecida pelo conhecimento de seu pecado sexual passado.
Esta é uma pergunta razoável a fazer. No entanto, sua falha em agir foi uma declaração por si só. Por outro lado, Absalão faria algo pelo qual desprezava Amnon por difamar sua irmã. Ele esperou pacientemente, esperando por uma oportunidade. A história continua a se desenrolar, mostrando os conflitos e as consequências dos pecados cometidos, enquanto os sentimentos de vingança de Absalão começam a se manifestar de maneira cada vez mais evidente. 2 anos depois, Absalão teve a oportunidade de vingança. Ele estava nas tesourarias de ovelhas em Baal-Hazor, próximo à fronteira de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi ao rei e disse: Teu servo trouxe os tosquiadores, que o rei e os seus servos venham comigo. O rei recusou. Não, meu filho, não devemos todos ir, senão seremos um peso para ti. Apesar das insistências de Absalão, o rei ainda se recusou a ir, mas lhe deu a bênção. Então Absalão pediu: Se não, que Amnon, meu irmão, vá conosco. O rei perguntou por que Amnon iria, e Absalão insistiu. Então o rei enviou Amnon e os demais filhos do rei com Absalão. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 27. Absalão aguardou pacientemente o momento certo para executar sua vingança. Esse momento chegou após um período de aproximadamente 2 anos. Quando chegou a hora de tosquiar as ovelhas perto de Betel, como de costume, grandes celebrações estavam sendo planejadas. O convite urgente que Absalão fez ao seu pai não foi aceito, provavelmente porque Davi queria poupar seu filho do fardo de despesas onerosas. No entanto, todos os filhos do rei foram bem-sucedidos em ser trazidos, e o mais importante deles era Amnon, que como filho mais velho representava o pai ausente. Em um sinal pré-estabelecido, Absalão falou com seus servos e ordenou que um deles agisse. Absalão instruiu: Quando o coração de Amnon estiver alegre pelo vinho, e eu disser a você para ferir Amnon, então mate-o. Não tenha medo. Não fui eu quem dei essa ordem. Seja corajoso e valente. Os servos de Absalão fizeram exatamente como ele ordenou. Então todos os filhos do rei se levantaram e cada um montou sua mula e fugiu. Enquanto estavam a caminho, a notícia chegou a Davi, dizendo que Absalão havia ferido e matado todos os filhos do rei, e nenhum deles havia sobrevivido. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas e se deitou no chão. Todos os seus servos estavam ao seu redor, também com roupas rasgadas. E Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, falou e disse: Meu senhor, não pense que mataram todos os jovens, filhos do rei, pois apenas Amnon está morto. E ele explicou que isso estava relacionado com a intenção de vingança de Absalão, desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Todos estão mortos, mas apenas Amnon está morto. Agora Absalão fugiu, e o jovem que era o vigia ergueu os olhos e viu que muitas pessoas vinham da estrada atrás dele, ao lado da montanha. Jonadab disse ao rei: Eis que os filhos do rei estão chegando, como havia dito o teu servo. Assim que ele terminou de falar, os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram. O rei e todos os seus servos também choraram profusamente. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 28 a 36. Enquanto isso, Davi foi informado de que Absalão tinha sido responsável pelas mortes de todos os seus filhos. Mais uma vez, Davi foi tomado pela tristeza e dor. Jonadab pôs fim ao boato ao informar que apenas Amnon havia sido morto e que Absalão havia planejado o crime de Amnon desde o dia em que Tamar foi violada. Essa revelação acabou com o falso relato. Pouco depois, os filhos de Davi voltaram a Jerusalém, com muitas lágrimas, confirmando o anúncio de Jonadab de que eles estavam realmente vivos. A história miserável e trágica de Amnon e Tamar lança luz sobre várias questões ligadas ao pecado sexual e suas consequências. O tratamento que Tamar sofreu é algo que ninguém jamais deveria enfrentar, e é essencial responder a situações como essa com integridade e justiça. Davi falhou em cumprir sua responsabilidade de oferecer justiça, o que permitiu a Absalão estabelecer seus próprios padrões, ao mesmo tempo em que causava problemas adicionais. Primeiro,
Amnon teve pensamentos lascivos sobre sua irmã, e então seu amigo próximo, Jonadab, o instigou a não agir sobre esses pensamentos cometendo um crime. Quando Absalão soube do crime hediondo cometido por seu irmão Amnon, ele foi movido a uma emoção negativa adicional conhecida como vingança. Ele concebeu um plano para vingar-se de Amnon, levando-o finalmente à sua própria morte. Precisamos ter cuidado com o tipo de conselhos que aceitamos, pois aqueles que não têm o Espírito de Deus podem nos dar conselhos ruins que nos desencaminham na direção errada. Já pensou por que somos involuntariamente atraídos por algumas pessoas e ao mesmo tempo evitamos ativamente outras? Na maioria das vezes, não conseguimos nem identificar uma palavra ou ação específica que nos afasta dessas pessoas, mas sabemos que queremos estar o mais distante delas possível. Nossa intuição nos diz se devemos ser cuidadosos ou despreocupados em torno de pessoas diferentes. Às vezes, essa negatividade surge como resultado de pressão injustificada de pessoas que querem que façamos mais do que somos capazes. Pouco depois de algumas conquistas militares, Davi sofre a primeira de várias consequências horríveis de seu pecado com Batseba. Seu filho Amnon sequestra sua meia-irmã Tamar. Quando Davi fica sabendo, ele nada faz, o que surpreende e deixa chateado Absalão, seu filho. Absalão acaba assassinando Amnon. Depois de 2 anos, toda a situação se desenrola como um drama televisivo. Nesse ponto, o papel de líder de Davi se reduziu a uma sombra do que era. Observe as seguintes mudanças na liderança de Davi. Primeiro, ele não age de forma proativa, mas interage passivamente com aqueles mais próximos a ele. Segundo, ele não representa mais alegria, mas está cheio de tristeza, desespero e luto. Terceiro, ele não age mais de acordo com suas convicções, mas se rende a racionalizações sobre suas leis. Quarto, ele não resolve mais problemas, mas lambe suas feridas. Quinto, ele não persegue mais seus desejos, mas permanece paralisado em relação a Absalão. No final, Absalão morre como um líder independente, cuja paixão se desviou do caminho. Ao estudar sua história em 2 Samuel, capítulos 13 a 18, procure lições sobre paixão desviada. Primeiro, paixão sem perspectiva leva à morte. A paixão se manifestará de maneira saudável ou prejudicial. As pessoas seguem a paixão em vez da ortodoxia, mesmo quando é imprudente. Líderes que seguem a paixão derrotam líderes que seguem o protocolo. A paixão centrada no ego sempre distorce o julgamento de um líder. Paixão descontrolada prejudica todos em seu caminho. Líderes sabotam a si mesmos quando a paixão supera a sabedoria. A grande notícia é que Absalão representa um líder que não conseguiu controlar suas emoções. Quando um líder abraça a paixão antes de aprender a submissão, os problemas são inevitáveis. Isso significa que devemos condenar a paixão? Certamente não. Considere as seguintes vantagens da paixão. Primeiro, a paixão é o primeiro passo rumo ao sucesso. Segundo, a paixão aumenta sua força de vontade. Terceiro, a paixão o transforma. Quarto, a paixão torna o impossível possível. A paixão auxilia no desenvolvimento da liderança. No entanto, a paixão deve surgir do coração de um líder sábio, responsável, submisso e altruísta. Vamos orar. Pai, obrigado por tuas palavras que sempre geram esperança positiva em mim. Obrigado também por abrir meu coração para entender como a negatividade de todos os tipos é perigosa. Ajude-me a me afastar das pessoas cujo objetivo é destruir tudo o que você construiu em minha vida com negatividade e me cercar de relacionamentos positivos e cheios de esperança. Amém.